Falando um pouquinho do NoSQL, ou NoSQL, como o pessoal gosta de falar, primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, tá? Não é Node not, é not only, não somente SQL, tá? Então são bancos que servem para o quê? Para persistir informação, como todo banco de dados, principalmente, tá? Quando trabalhar com dados que não estruturados ou que não precisam de uma modelagem prévia. Essa é a grande flexibilidade que eles começam a nos dar. Eles têm alta disponibilidade, eles têm escalabilidade horizontal, então não adianta também eu crescer e não ter alta disponibilidade. Se cai um nó, o que acontece? Né? E eles têm detalhes muito interessantes, tá? E aqui eu posso falar muito que eu conheço mais o MongoDB, que é muito interessante o seguinte, eu posso montar um deploy desse banco com simplesmente um servidor, e desde que eu utilize na sua configuração determinados cuidados, tá? Eu posso escalar de 1 para 100 instâncias desse banco e eu não mudo a minha aplicação. Ela nem se dá conta que ele está com várias instâncias, entende? Então isso que facilita muito nessas tecnologias, tá? Essa questão de escalabilidade. Eu posso ter uma aplicação que eu tenho certeza que ela vai escalar, eu já preparo, eu estou na dúvida, não sei, já deixa pronto, se ele for escalar não vai ter impacto no desenvolvimento. Quanto ao tipo, a orientação de bancos, tá? Os principais são esses 4, tá? Porque tem alguns que já estão tendo mais de um desses, tá? É o key value, chave-valor, os colunares, que é o família de colunas, os de documentos e o grafo, tá? Grafo é um banco muito interessante porque o grafo, pegando aquela figurinha que está aqui, tá? O que me interessa nem tanto são esses objetos que são as esferas, mas principalmente os relacionamentos entre esses objetos, tá? Ele resolve muito bem essa classe de problemas. E aqui entra um outro cenário que eu estou falando que é a inclusão, tá? Que pensem, pessoal, em persistência poliglota. O que quer dizer isso, tá? Persistência poliglota quer dizer o seguinte, que não tem um banco de dados melhor que o outro. Existe o banco mais adequado para a tua aplicação. Acabou o tempo que se eu ia fazer uma aplicação, eu só ia usar um determinado banco de dados. Eu posso usar, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, tá? De persistência poliglota num site de e-commerce, tá? E nós vamos usar 4 bancos diferentes aqui. Por que isso, tá? Eu tenho 4 grandes demandas quando eu for pensar em um catálogo numa aplicação de e-commerce, tá? O que eu vou ter que resolver? Eu tenho que ter um catálogo de produtos, eu preciso ter um carrinho de compras, eu tenho que ter as recomendações e eu tenho que ter o checkout. Basicamente isso, tá? E o que acontece se a gente fosse trabalhar simplesmente com o banco SQL? Vamos usar, por exemplo, o MySQL, que é um banco bom para a internet, tá? Bom, quando eu tenho um catálogo de produtos, eu vou ter que, então, cada produto que eu vou vender, eu vou ter que ter diversos atributos e na minha modelagem do meu banco eu vou ter que ter então tabelas que vão representar todos esses atributos. Vamos pensar um cenário que eu vendo a chamada linha dura, ou seja, eu vendo geladeira, eu vendo televisões, eu vendo forno de micro-ondas, eu vendo aparelho de som, enfim, cada produto desses tem diversos atributos. Então as minhas tabelas vão ter que refletir todos esses atributos que esses objetos que eu quero vender, esses itens, né? Que o meu site queira vender. Agora, independente de eu os utilizar ou não, eles vão ter que ser incluídos na minha modelagem. A gente bota isso aqui em produção, passa 6 meses e o pessoal avisa, vamos trabalhar com a linha mole. Ou seja, vamos vender agora itens de cama, mesa e banho, vamos vender vestuário e por aí vai. Ou seja, eu vou ter que mexer na minha modelagem para incluir outros campos que possam persistir os atributos desses novos objetos. O que a gente faz nesse cenário? A gente usa um banco orientado a documentos, como por exemplo o MongoDB. Por que eu uso um banco orientado a documentos para isso? Porque esses bancos têm uma característica que é o seguinte, se eu tenho um objeto e eu preciso distribuir, por exemplo, esse copo, quais são os atributos que eu preciso para esse copo? Eu crio um registro no banco com isso. E se eu precisar, por exemplo, desse bonequinho, eu vou criar os bancos. Cada registro tem única e exclusivamente os campos necessários para descrever aquele objeto. E isso não me cria nenhum tipo de inconsistência no banco. Então fica muito fácil, cara, eu ficar agregando objetos lá sem ter que parar a minha produção, sem ter que mexer na minha modelagem. E por isso que são muito indicados. Pensando no carrinho de compras, o que acontece no carrinho de compras? Quando eu estiver navegando no meu site, aquele carrinho de compras tem que me acompanhar, certo? E normalmente o que isso aqui impacta? Impacta em I/O de disco. Então eu vou ter que ter, enquanto eu estiver navegando para estar acompanhando aquilo tudo, eu tenho que estar persistindo aquilo e eu preciso, volta e meia, estar fazendo acesso no meu disco. O que eu faço nesse cenário aqui? Eu uso o Redis. O que é o Redis? É um banco no SQL, chave-valor, bacana para esse tipo de aplicação, mas fundamentalmente ele trabalha em memória. Então é um banco, cara, que quando eu tiver todas essas navegações, eu não vou estar precisando de acesso a disco. Eu trabalho com ele em memória, persisto ele em memória. E isso eu garanto desempenho, eu evito engargalar o meu hardware. Recomendações? Aí o banco de grafos, tá certo? Porque é bem aquilo, recomendação. Eu tenho os objetos, são aquelas esferas, mas não principalmente as esferas, né, pessoal? É o relacionamento que me interessa. Então eles tratam muito bem esse tipo de demanda. E o checkout,
checkout a gente deixa no SQL, cara. Ele é muito bom para isso. Ele é relacional, ele tem integridade e tudo mais. Ou seja, é o banco mais adequado para isso, tá? Ali eu coloquei Enterprise DB, porque eu conheci há pouco tempo esses caras. E para quem quer trabalhar com Postgres, mas se ressente de features Enterprise, como a gente encontra em outros bancos, dê uma analisada nesse cara. É um Postgres com uma feature Enterprise. Então aqui nesse momento, pessoal, o que eu tinha para falar de NoSQL, tá? Um ponto interessante de falar, que nós já tivemos clientes, aqui a gente já vai entrar para falar de Hadoop, mas antes disso eu queria complementar com o seguinte: nós já tivemos clientes que nos procuraram e mencionando que queremos um Hadoop. Quando a gente vai analisar exatamente a demanda dele, ele não precisava de um Hadoop, um próprio banco, um MongoDB resolveu a demanda dele, tá? Então é muito interessante esses bancos, e vários clientes nossos, muitas vezes, são empresas que têm aplicações que usam bancos SQL, muita gente de ERP, por exemplo, usa isso, e eu preciso agregar algumas funcionalidades. Então eu não preciso, cara, nesse cenário de persistência poliglota, de termos que desenvolver um novo sistema usando um novo banco de dados. Nada disso. O que a gente faz? A gente agrega o MongoDB e começa a persistir nele, os objetos são mais adequados de serem persistidos num banco orientado a documentos. E mantenho aqueles objetos que são mais interessantes usar um banco SQL na minha aplicação convencional. Isso agiliza tempo de colocar novas funcionalidades e não é uma coisa tão disruptiva, tão impactante de que refazer toda uma aplicação. Então, é um comentário que eu queria colocar para vocês.